Oi, eu sou a Júlia e eu convivo com o toque há mais de 6 anos. Quero te contar hoje onde o toque se intensificou na minha vida e como que eu pude administrá-lo da melhor maneira. As minhas primeiras crises de ansiedade verdadeiras com o toque, eu digo verdadeiras porque eu tinha sempre ansiedade com alguma coisa, mas eu nunca tive uma crise, né, até então. Então eu tive minhas primeiras crises e não aguentava mais, precisava ir no psiquiatra, estava muito mal de saúde. As minhas primeiras manias, os meus primeiros pensamentos intrusivos com o toque não são pensamentos de limpeza, não são pensamentos de higiene, não tem nada a ver com isso. São pensamentos intrusivos sobre as pessoas e com as coisas. Os meus primeiros pensamentos, onde eu vi que eu tava ficando louca, achei que tava ficando louca, é quando eu tinha pensamentos de xingamento contra as pessoas ao meu redor. Então, se a minha mãe me chamava, eu tinha pensamentos intrusivos ruins sobre ela. Aquela vaca, aquela pessoa, aquela isso, aquela aquilo. Só que eu não estava xingando a minha mãe. A minha mente estava. E aquilo me trazia uma angústia tão forte, uma ansiedade tão pesada. E eu tinha crise. Porque eu não entendia como assim? Eu não tô xingando a minha mãe. Por que a minha mente tá fazendo isso? Ou o meu pai. Porque aquele tal. Não vou falar os nomes porque eu acho que é muito feio. Mas é nesse nível que você tá pensando. Eram xingamentos absurdos. E eu sou uma pessoa que eu nunca fui de falar palavrão. Então foram pensamentos muito agressivos. E aí quando eu fui no psiquiatra, ele me medicou e ele falou: Júlia, isso é toque. Você tá tendo toque. Não é normal. E eu tinha toque com Deus também. Toque espiritual, de que Deus não me perdoaria, de que Deus não me ama, de que eu sou uma pecadora, de que Deus não olha pra mim, de que se eu não orar todos os dias Deus não vai falar comigo, de que se eu não fizer tal oração, se eu não falar de tal forma, se eu não pensar de tal maneira, Deus não vai me amar. Então, esse era o meu nível de toque. E eu tinha toque com diversos temas, né? Quando eu casei, eu também comecei a ter toque com o meu marido, depois de um ano de casado. Por quê? O que acontece? Depois de um certo tempo, você sai da paixão e entra no amor verdadeiro, né? Naquilo que a gente chama de amor. Eu te amo de verdade, sem a paixão. E naquele momento eu não tinha entendido. Então eu comecei a ter pensamento: bom, não estou sentindo isso. Se eu não estou sentindo paixão por ele, significa que eu não amo mais ele. Então, se eu não amo mais ele, por que eu ainda tô com ele? E por que isso? E por que aquilo? E o toque vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. E quando você vê, você não tem mais pra onde ir. E foi isso que o toque fez comigo. Eu fiquei um ano inteirinho olhando pro meu marido e me sentindo culpada. Olhando pro meu marido e sentindo medo de não estar apaixonada, de porque não estou sentindo, porque não é verdade. Então, o toque com o meu relacionamento foi ainda muito pior do que com os meus pais. Porque é alguém que eu via o tempo inteiro e eu realmente amava o meu marido. Só que a minha mente dizia o contrário. E depois passou. Foi uma crise de um ano que depois passou. E aí, de vez em quando, eu tenho pensamentos intrusivos com pessoas ao meu redor. Se eu acho um homem bonito, eu sou obrigada a falar isso pro meu marido, senão ele vai achar, na minha cabeça, ele vai achar que eu tô traindo ele, porque eu achei um homem bonito. Então, se eu acho um homem bonito, eu tenho que chegar correndo pro meu marido e falar: amor, eu achei aquele homem bonito, me desculpa. E como ele já entende que isso é uma questão psíquica, é uma questão do toque, ele fala: tá tudo bem, amor. Não tem problema. Todo mundo, a gente pode achar qualquer pessoa bonita. O problema é quando aquilo fica na sua mente perturbando. Ai, porque eu traí meu marido. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E é nesse nível, gente. E eu tenho isso e muitas outras informações que eu posso trazer aqui para vocês sobre o toque. Se você se identificou com alguma coisa ou tem algum padrão que você acha que faz sentido na sua cabeça, mas que você tem vergonha de falar com alguém, você tem medo de falar isso para alguém, compartilha comigo. A gente não é louco, a gente tem um transtorno, se chama toque. E existe cura. E eu estou no caminho para essa cura. E eu também quero levar você, se você me permitir. Então, tamo junto.